O ministro Alexandre de Moraes, do STF, falou hoje, vamos acompanhar aqui mais um elemento antes de dar uma nova brecha para um novo debate. Ele fez pela primeira vez uma fala sobre as denúncias do Marcos Duval. O Moraes disse que o senador se negou a prestar depoimento sobre os fatos narrados e que não tem nenhuma intimidade com Duval. O ministro classificou ainda a tentativa de golpe de Operação Tabajara. Vamos ver. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Marcos Duval, no entanto, disse que o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre ter orientado que o senador formalizasse os fatos narrados e afirmou ainda que tem como provar. Vamos ver esse trecho. Informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar que, ao comunicar ao ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo, por escrito e testemunhalmente, via mensagem pelo WhatsApp, está lá no texto, por texto no WhatsApp, em nenhum momento recebi orientações do ministro para fazer a referida formalização. Muito bem, está aí a troca as alegações divergentes entre Moraes e Duval. Diga, Raquel. Então, eu queria fazer um comentário sobre o que a Janaína e o Hélio estão falando. Eu discordo absolutamente que o ministro Alexandre de Moraes não deveria presidir esse inquérito por um fato muito simples. O Marcos Duval está provocando esse impedimento. Isso não existe na legislação. E você não compreendeu. Você não... Desculpa? Você não compreendeu. Não, eu posso terminar de falar? Pode. Assim, isso não existe na legislação brasileira. Você não pode, como a gente acabou de falar, eu e o Joel, gritar e falar, esse juiz não me respeita, eu vou lá e xingo esse juiz. É isso que ele está fazendo. É que é o contrário. Ele envolve o juiz em todo esse processo, desde o começo. Quando ele vai lá relatar ao juiz, ele poderia muito bem ter relatado esse episódio a um delegado da Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República, que ia imediatamente tomar o depoimento dele. Ele vai ao Alexandre de Moraes, a gente pode sim questionar, e eu questionei isso aqui ontem, porque o Alexandre de Moraes não incluiu automaticamente nos autos. Ele preferiu dizer que era uma operação Tabajara, hoje ele dá essa explicação, enfim. A gente pode questionar essa omissão dele. Agora, depois de tudo isso acontecer e dele vir a público pedir um impedimento, pedir para tirar ele, dizer que para a Procuradoria tirar ele dos atos antidemocráticos, mesmo que seja só esse inquérito do Marcos Duval, não faz nenhum sentido, porque uma parte não pode provocar o impedimento de um juiz. Qual é o seu contraponto, Janaína? Não, é uma questão jurídica. A parte não pode provocar o impedimento do juiz, é verdade. Estamos falando do grande, tá? Do inquérito que o ministro já está conduzindo e que os bolsonaristas, ao atacarem fisicamente o Supremo, né, legitimam todas as investigações. Até as críticas anteriores que nós tínhamos de que não havia competência, eles legitimaram, né, incrivelmente.
Então, o ministro segue competente, segue conduzindo e presidindo estas investigações. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje nasceu um outro inquérito, que não é para apurar, pelo que eu compreendi, não é para apurar os atos antidemocráticos. É para apurar o comportamento do senador em termos das muitas versões que envolvem o ministro. O ministro... Não envolvem o ministro. Envolvem o ministro. Veja, senhora, envolve. Veja bem. A senhora leu a abertura de inquérito? Sim, mas vamos para os fatos. A senhora leu a abertura de inquérito? Presta atenção, ele faz 3 pedidos. Ele pergunta... Eu quero que apure se ele prestou falso testemunho à Polícia Federal ou se ele fez uma denunciação caluniosa quando ele fala à revista Veja. Sim, em nenhum momento aqui está tratando da reunião dele com Alexandre de Moraes. E ainda que estivesse, ele não pode provocar um impedimento do Alexandre. A senhora não está compreendendo. Eu estou tentando te explicar. Estou compreendendo, não está compreendendo, é uma questão jurídica. Muito bem, doutora, só um minuto. Sim. Se chegar na conclusão de que o senador deliberadamente mentiu com relação ao ministro, o ministro não será vítima? Compreende o que eu estou dizendo? Sim. A vítima não pode presidir a investigação. Tem um fato anterior. Ele provocou esse impedimento. Isso não existe. Não. A hipótese é que ele está provocando impedimento com relação à investigação principal. São coisas completamente diferentes. Não, a lei processual não admite que a vítima presida a investigação do seu próprio caso. É como se uma magistrada violentada fosse conduzir o processo do seu estuprador. No inquérito, ele não está dizendo isso em absoluto. Ele está dizendo que ele quer apurar as diferentes versões que o Marcos Duval traz do encontro entre ele, Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Não vejo nenhum motivo para o Alexandre de Moraes estar impedido nesse caso. Tem 2 pontos aqui, que um é o seguinte, existe aquele inquérito anterior, o inquérito grande, ao qual a Janaína está se referindo, que é o inquérito dos atos antidemocráticos. E existe esse inquérito que foi aberto hoje por determinação do ministro Alexandre de Moraes para apurar denunciação caluniosa, falso testemunho, coação no curso do processo em relação ao senador Marcos Duval. O que a Raquel está colocando, Janaína, é que na decisão do Alexandre de Moraes, ele não se refere a qualquer coisa que aconteceu diretamente entre eles. Se refere às declarações que o Marcos Duval deu à imprensa. Então, ele pede expedição de ofício à revista Veja, a própria CNN, outra emissora e uma empresa também, me parece questão a Meta, são as redes sociais, etc. Então, na decisão do Alexandre de Moraes, não há nenhuma citação a um episódio que envolva ele próprio. O que você está dizendo é que é o conjunto dos fatos. Como o conjunto dos fatos, como as declarações dele, de alguma forma, podem esbarrar no Alexandre de Moraes, como a gente viu, que isso legitima a sua posição. A primeira versão do senador, na imprensa, passa a sensação de que ele agia como um agente infiltrado da justiça. Porque quando ele diz assim, olha, eu avisei, veja, eu estou falando o que ele falou, eu avisei. E a orientação que eu recebi foi, vai lá, porque a informação sempre é importante. É como se ele estivesse agindo como um agente infiltrado. Então, assim, é um conjunto de fatos. E aí eu recuo um pouco, né? Eu tenho um enorme respeito ao ministro Alexandre, a sua capacidade, um homem inteligentíssimo. Inclusive, desde jovem, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público. Então, aqui não tem nenhum reparo com relação ao ministro. Mas são 11 ministros. Não seria melhor distribuir? Os outros ministros não têm capacidade? Acho que essa pergunta precisa ser feita, com muito respeito, mas precisa ser feita. Sim, aqui a gente está para fazer as perguntas mesmo e debater. Só estou organizando o debate para o público para dizer que o Alexandre de Moraes ele se referiu na decisão às entrevistas que o Marcos Duval deu. Janaína está defendendo essa posição porque o Marcos Duval, de fato, nas entrevistas à imprensa, citou o Alexandre de Moraes. E a Raquel tem uma outra posição. Um outro ponto, exatamente, que é desde o começo. Desde que ele procura o Alexandre de Moraes para relatar o que aconteceu na reunião, ele está tentando provocar o impedimento do ministro. E isso não existe na lei. Tá aí 2 visões para cada um formar o seu juízo. E o Hélio Beltrão quer comentar. Diga, Hélio.
Congelou de novo o Hélio, teve um problema de conexão, então vai você, Joel. Eu acho que é o seguinte, parece haver um plano, pelo menos talvez o Marcos Duval tenha mudado de ideia, tenha voltado para um plano que já existia, não sei, mas de tornar o Alexandre de Moraes suspeito no grande inquérito do lado democrático. Eu acho que isso estamos todos de acordo que não pode acontecer de forma alguma, senão seria dar para eles, dar para os criminosos aquilo que eles querem, né? Existe uma segunda pergunta. Será que o Alexandre de Moraes, neste novo inquérito aqui, pode ser aquele que preside sobre as falas do Marcos Duval? Eu acho uma boa pergunta. Acho que a Janaína traz a discussão sobre, poxa, e os outros ministros? Pode ser algum outro ministro também? Será que ele não faria um bom trabalho? O que é verdade. Mas aqui, como a gente está discutindo o Alexandre de Moraes, eu acho bom a gente voltar para um ponto. Eu entendo e concordo com muitas das críticas, embora não seja jurista, não seja do direito, mas me parece haver muito mérito em muitas das críticas que se fazem ao Alexandre de Moraes. Mas, Janaína, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer inclusive que os poderes concentrados por ele são perigosos, mas que sem as decisões dele, essa democracia nossa, eu não sei se estava de pé. Hélio Beltrão, eu não sei se estava de pé. Vamos ouvir o Hélio aqui que voltou a conexão dele. A gente viu... Pode falar, Hélio. Se você não entrar aqui, o debate vai correr, Hélio. Vai com você. Não, era só um ponto muito rápido, que eu concordo com a Janaína. O princípio de justiça é fundamental. Se alguém pode ser percebido como parte, seja vítima, ou o que quer que seja, e eu entendo toda a questão de que o Marcos iniciou o contato, mas isso macula o julgamento, né? Então, para evitar isso, deveria ser um outro juiz. Esse é o ponto que a Janaína fez, eu concordo plenamente. Queria completar, Joel? Diga. Não, era uma discussão mais ampla sobre o Alexandre de Moraes, mas tem essa também mais específica. É que eu não sei, vocês acham, quem está defendendo que o Alexandre de Moraes possa ou deva talvez ser o ministro, o juiz a presidir todo o caso, que faz muita diferença se for ele ou outro ministro? O meu ponto não é esse. Também não balançou a cabeça aqui sim, diga. O meu ponto principal não é esse. O meu ponto principal é: você não pode criar um impedimento de um juiz. E é isso que todo esse pessoal está fazendo. Mas esse inquérito foi aberto hoje. Todos os fatos anteriores, eles não poderiam se referir a esse inquérito que nem existia quando eles aconteceram. Você abre um precedente para começar a questionar a legitimidade dele em qualquer outra questão. Você está abrindo um precedente político para isso. Mas você considera central, Raquel, o ser o Alexandre a presidir esse novo inquérito, não das Aqui nós estamos falando do Brasil real, que é político e jurídico, certo? Perfeito. Né? Então, assim, questionamos muito o ministro Alexandre de Moraes. Eu sou a primeira a dizer que todos os poderes que ele concentra vão desde a omissão de Augusto Aras. A captura da PGR pelo bolsonarismo está no cerne do mal que nós vivemos hoje nesse país, que desbalanceou todos os poderes da República. Tá? Isso está correto. Tem vícios no início do inquérito das fake news, que foi aberto de ofício, porque o Aras não agia. Hoje, o Alexandre de Moraes tem poderes que não deveriam estar com ele. Tudo isto posto, o que está existindo hoje, e eu confesso, assim, acho que ele quando houve o Marcos Duval, ele toma uma postura ali mais de delegado de polícia do que de juiz, assim, ele se omite um pouco, ele poderia ter sido mais incisivo, tomado o depoimento, mas ele fala, opa, estão tentando me incriminar, vou dar um passo atrás. Agora, olhando o fato político, existe toda uma narrativa sendo criada pelos bolsonaristas, por Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Marcos Duval, todos os aliados aí, etc., para tornar o Alexandre de Moraes impedido no inquérito dos atos democráticos. Se você abre um precedente para questionar a legitimidade dele e julgar o Marcos Duval, pronto, você abriu uma porteira política para questionar uma série de coisas. Deixa eu te dizer. Não, porque a gente está voltando para aquele caso do criminoso tentando incriminar o juiz no inquérito, que é totalmente inviável. O ponto que eu acho é o seguinte, eu concordo com você que é politicamente até perigoso tanta concentração de poder na mão de um juiz, de um ministro. Talvez por isso mesmo, o melhor seria que outro ministro pegasse, não estou falando do inquérito dos atos antidemocráticos, estou falando desse novo inquérito. E veja só, Raquel, daí o argumento, a Janaína me corrige, mas acho que é jurídico. Quando um criminoso tenta tornar um juiz impedido, é de um caso, de um inquérito que já está em andamento. Esse inquérito que foi aberto hoje, se ele foi aberto hoje, agora há pouco, portanto, nada do que veio antes poderia ter como objetivo
tornar o Alexandre de Moraes impedido neste inquérito de hoje. Ele nem existia. Isso. Enfim, E tem a questão do conflito discordo. de interesse. Pode haver, pessoal, um possível conflito de interesse. Aliás, para mim está razoavelmente claro que há um potencial conflito de interesse. Só aí já qualifica. E como o próprio Duval está acusando o Alexandre de Moraes de mim, tudo isso confunde muito o Alexandre de Moraes nesse novo processo e, portanto, seria bom para a isenção do processo do julgamento que não fosse o Alexandre de Moraes. É isso que a gente está dizendo aqui. O golpismo foi desbaratado nesse país. Eu espero que sejam presos. Não acho que foi só o povo inocente, não. Teve gente, políticos importantes, talvez o ex-presidente da República, envolvidos em tudo isso, tem que ser julgados e, se condenados, presos. Agora, também é o momento, pensando politicamente, é o momento de que não ser só o Alexandre de Moraes, né? É o momento dos outros ministros passarem também a julgar. E esse novo inquérito talvez já seja uma oportunidade para isso. Janaína, vamos tentar rapidinho. Já coloquei meus pontos. Eu acho que assim, é uma narrativa que está tentando deslegitimar o ministro e está tentando tornar um magistrado impedido. Isso não existe na lei brasileira. Rest my case. A gente tem pouco tempo, mas você pode retomar aquele ponto que eu falei que era uma terceira discussão que a gente deixaria para depois, que é de individualização das responsabilidades daqueles invasores que depredaram o patrimônio público, sim. Que você Vamos falou, lá. não vai ser 15 anos de prisão. As pessoas que depredaram, que entraram, não só depredaram, estimularam, filmaram, postaram, né? Participaram efetivamente. Mas houve pessoas presas não só naquele contexto. Houve pessoas presas na porta dos quartéis, sem que estivessem fazendo absolutamente nada. Houve pessoas presas por entrar em ônibus para irem ao DF, a princípio, para uma manifestação. Então, nós temos que tomar cuidado para não permitir que essas pessoas, que a princípio foram para uma manifestação que acabou naquela situação horrenda, respondam por um crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, que é o que se está atribuindo a estas pessoas. Então, temos que punir quem fez os ataques, as invasões, as depredações, as pessoas que incentivaram, as pessoas que armaram. Acredito, sim, que haja participações políticas com interesse eleitoral, eleitoreiro e político, o que é muito reprovável. Então, nós estamos aqui convergindo. O que não me parece correto, do ponto de vista do direito penal, é atribuir um crime de tamanha gravidade em concurso, né? Em concurso significa somado, com as depredações, ou seja, não é só o atentado contra o Estado Democrático de Direito, que já é um crime grave em si, é somado com os demais. Uma pergunta, Janaína, como jurista. Para encerrar, dois pontos aqui, Joel e Raquel, por favor. É que eu vou mandar a pergunta, sim ou não? Um grupo de pessoas manifestando, exigindo um golpe de Estado das Forças Armadas, mas só falando e protestando, isso já é crime? Então. Eu entendo que não. Não é crime. Eu entendo que não. Como as pessoas podem pedir. Eu espero que seja crime, porque é grave. Como as pessoas podem pedir, por exemplo, a legalização do aborto, a legalização da venda de drogas. Então a pessoa pode sair na rua com os cartazes pedindo. Vamos retomar esse debate. Legalizar, mas não pedindo, senhoras e senhores.